Senhor, e ele já estará de posse desse tempo para nos falar aquilo que Deus lhe colocar no coração. A paz do Senhor, meus amados. Bendito Deus e nosso amado Pai, estamos aqui sendo alimentados pela Tua Palavra. Da mesma maneira como Tu tens sido, ó Deus, com os Teus filhos que antecederam ao Teu servo, que agora, instrumentalizado pelo Teu Espírito, pela Tua unção graciosa que já está derramada sobre ele, que esta unção venha tirar todo o embaraço, todo o impedimento, para que na coordenação de cada assunto, registrado na sua mente, no seu coração, seja nos transmitido de forma perene e abençoadora, e prepara os nossos corações para receber de bom grado toda a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Poder sentar os irmãos? Abra sua Bíblia, Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 15 até o versículo de número 19. Colossenses capítulo 1, versículo de número 1, versículo 15. Nos fala assim: e este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer por principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas tenham primazia. Versículo 19. Porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. Amém? Meus irmãos, eu quero falar nesta manhã sobre Cristo é o Senhor da igreja. Vocês observam no versículo de número 18, que a Bíblia fala que ele é o cabeça do corpo da igreja. Então, ele é o Senhor da igreja. Nos dias de Jesus, nos seus dias, a igreja de Jerusalém era liderada pelo sumo sacerdote Caifás. E Caifás, ele tinha uma relação cordial com o Império Romano. E essa relação que ele tinha, a administração romana, principalmente a de Pilatos, estava especificamente na área da Judéia. A Judéia, ela tinha uma extensão muito grande, e ela não era tão perto de Jerusalém, mas a elite dos judeus, principalmente dos sacerdotes, que tinha essa ligação, eles tinham também moradia
na Judéia. E a gente percebe que a igreja de Jerusalém, ela era governada por Caifás, e quem frequentava a igreja, o templo de Jerusalém? Doutores, mestres, príncipes e a elite dos judeus. Imagina você estar numa igreja de pessoas desses quilates. Qual era o comportamento dessas pessoas, dessas lideranças? Qual era o comportamento deles? Acompanha comigo aí, Mateus, capítulo de número 23. A partir do versículo 1. Eles eram elite, eles eram os representantes legais da igreja, exerciam uma autoridade, tinham um relacionamento político com Roma. E no capítulo 23, acompanha comigo, o comportamento deles. Se puder botar ali para a gente ler, capítulo 23, aqui para mim. Nos fala assim: então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos: na cadeira de Moisés assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eles eram as autoridades. A igreja, ela tinha um destaque, tinha um bom relacionamento com as autoridades romanas, ela tinha pessoas de alto nível, era uma igreja bem centralizada, tinha poderes. Aí você observa nas suas orações e no seu jejum, eles faziam questões que todos vissem, principalmente nas praças, quando eles estavam em jejum, em oração. O versículo de número 4 nos fala o seguinte, versículo 4: atam fardos pesado e difícil de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus felequidários e alongam as suas franjas. Quais são os lugares que eles gostariam de serem vistos? Versículo abaixo: nas primeiras cadeiras. Haviam cadeiras marcadas especificamente para toda a elite, para o clero, e a igreja estava ali como uma igreja de destaque, muito bem centralizada, com homens com muita capacidade de autoridade, estudiosos. Os pobres, os enfermos e os miseráveis, quais os lugares que eles tinham nessa igreja? Porque eles eram vistos como pessoas amaldiçoadas. Abre comigo o Evangelho de João, capítulo 3.
capítulo 8, versículo 3 e 5. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 3. Nos diz assim: era uma elite, eram os representantes da igreja, eram os que tinham autoridades, sentavam nos assentos de destaque. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante em adultério. Essas pessoas não tinham nenhuma chance e nenhuma oportunidade na visão desses homens. Os aleijados e os oprimidos ficavam do lado de fora, sentados na porta. Aí eu te pergunto, quais seriam as chances da sua família estar numa igreja como essa? Uma igreja de elite, uma igreja que só tinha doutores, mestres e pessoas de dinheiro. Eram eles que interpretavam da forma que eles achavam. E agora, essa mulher em adultério, eles trazem até o Senhor Jesus Cristo para essa mulher ser morta. Porque eles usam o texto usando a lei de Moisés. Enquanto eles estavam agindo dessa forma em Jerusalém, surge agora um homem chamado João Batista, que inicia uma igreja no deserto da Judéia. Vocês sabem que as igrejas começam pequenas, em lugares difíceis, com dificuldade, sem muitos recursos, mas confiando nas promessas e sendo ela, provada e preparada pelo próprio Senhor. Então, se a proposta de Deus é para colocar você num lugar difícil, longe, que a gente chama numa linguagem, estou no deserto. Se essa igreja, ela tem aprovação do Senhor, pode ficar tranquilo. Vai ter surpresa lá. A mensagem que João pregava numa igreja no deserto, enquanto a elite estava dominando Jerusalém por longos anos e décadas, e tinham padronizado uma igreja de elite, uma igreja que tinha até todo o respaldo do Império Romano. Qual era a mensagem de João Batista? Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 3. Coloca para mim aqui que eu vou ler ali. Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, versículo 2. E dizendo, a mensagem dele: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai
as suas veredas. A mensagem dele era uma mensagem forte, era uma mensagem de arrependimento. A sua mensagem tinha um conteúdo tão forte, a sua pregação, a sua formação, sendo ele filho de sacerdote, poderia também ser criado dentro de toda a formação dentro de Jerusalém com a elite. Seu pai foi Zacarias, mas ele foi criado totalmente separado desde o seu ventre para não se contaminar, porque a igreja de Jerusalém estava contaminada. E aí a sua mensagem era uma mensagem muito direta, e o comportamento do povo que ouvia as suas mensagens, ouviam e acreditavam na sua mensagem, e foram para as margens do Rio Jordão para ser batizado. A mensagem dele era tão forte que ele confrontou reis e autoridades religiosas que estavam caídas, que estavam contaminadas, reis perversos e mundanos. E João Batista não tinha aquele negócio de camaradagem, não. Vem cá, eu tenho uma audiência com você, João Batista, a gente quer te conhecer, vem aqui no palácio, vem aqui bater um papo. O comportamento de João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 11, porque a igreja começou a crescer, ela foi crescendo e foi se tornando uma igreja imensa. Olha o comportamento dele, porque quando começa a crescer, a gente fica um pouco vaidoso, né? Como é que era a igreja antes de você? Nada funcionava, não crescia, a igreja, tantos anos, não tinha um avanço, e agora que você chegou, tem um mês a igreja já disparou. Mas olha o comportamento dele, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias, ou aos parcas dos seus pés, não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Esse foi o comportamento dele. Inicia uma igreja no deserto, com uma resistência tremenda, tanto da elite religiosa, contra o sistema político da época, e a sua mensagem vai causando um efeito, a multidão vão seguindo, mas ele não fica vaidoso, não. Pelo contrário, o seu comportamento é um comportamento tão lindo, que ele diz bem claro: eu só batizo com água, mas vai vir um após mim, que é maior e mais poderoso do que eu não sou digno nem de lavar os seus pés. Tamanha era a humildade de João Batista. E o que João Batista fez quando Jesus chegou na margem do Rio Jordão? A igreja estava lotada, o povo ouvindo a mensagem, se arrependendo, ele batizando nas águas, e aí chega quem? Jesus.
Quando Jesus chega, ele o reconhece, a sua autoridade, sabendo que Jesus representava, ele não queria nem batizar o Senhor, Jesus Cristo. Mas o que ele fez? Jesus disse: não, é necessário que cumpra a justiça. Jesus é batizado, mas João Batista pega a chave da igreja, entrega na mão de Jesus, porque a igreja é dele. Eu vou repetir para você entender. Ele inicia a igreja no deserto, a igreja começa a crescer, uma multidão se arrependendo, passando pelas águas. Quando Jesus chega, ele reconhece, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então ele pega a chave, entrega, porque a igreja é do Senhor Jesus. A igreja tem dono, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus faz? Jesus agora assume e desce para a margem da Galileia, aonde era um ambiente de muitas misturas, uma área praiana, e a elite jamais desceria para a Galileia e nunca poderia imaginar que quem estivesse naquela região poderia ser alguma coisa, algum dia, ou liderar uma igreja. Jesus desce em Mateus capítulo 4, versículo 18, ele observa e vê ali alguns homens pescando, e ele começa a convocar, porque a igreja de João Batista tinha crescido, João Batista tinha alguns auxiliares, mas Jesus disse: deixa comigo, que eu vou fortalecer esse corpo, eu vou fortalecer esse ministério. Deixa eu discipular agora alguns homens, porque essa obra vai crescer muito, essa obra tem urgência, essa obra tem pressa, deixa comigo. E ele chama homens simples, homens pescadores, também chama homens e mulheres que acreditaram na sua mensagem. Agora, interessante, você precisa observar isso aqui, que tem 3 tipos de grupos que circulam dentro das igrejas. 3 tipos. Quiser botar ali? O primeiro grupo, vamos classificar aqui nesta manhã de os ocasionais. Como é que é o nome? Quem são? São aqueles que chegam sem nenhum compromisso, quer ter alguma informação, quer saber como é que funciona, quer saber como iniciou, como é que é. Tem base bíblica. João, Evangelho, capítulo 3, versículo 1, Nicodemos. Chegou lá, foi perguntar como é que era, como que funcionava. Sabia que estava acontecendo ali milagres, e ele viu que milagres era confirmado por Deus, mas sem nenhum compromisso, sendo ele um mestre. Teve ali algumas informações, algumas respostas, deixou ele meio chocado, ao ponto de ele perguntar: mas eu, como velho, vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Que negócio é esse aí? Não, não é nada disso. Novo nascimento. Então, os ocasionais, eles circulam no nosso meio. Eles chegam, fazem pergunta, fica aí, quer saber, mas não tem compromisso nenhuma com a igreja, não tem compromisso nenhuma com o evangelho, nem com a obra. O segundo grupo, podemos classificar, é as multidões. Só quer pão,
Só quer peixe e só quer milagre. Bota uma placa lá na sua igreja. Sexta-feira, de 9 a meio-dia, entrega de cesta básica. A fila vai rodar o quarteirão e não vai ter fim. Enquanto tem comida, estamos aí. Enquanto tem pão, estou feliz. Enquanto tem peixe, opa, essa igreja é maravilhosa. Acabou o pão, acabou o peixe. Ué, essa igreja não tem amor, não? Essa igreja, ela não tem a obra social? Cadê a visão da igreja? Os milagres. Vocês sabem que a promoção dos avivamentos, que a gente intitula, avivamentos, campanha, cruzada, tá? Você pode fazer toda essa divulgação, mas quem promove, quem realiza os milagres, irmãos, é o Senhor. Se Ele não quiser curar, não tem jeito não. Mas aí a gente quer fazer promoções, de cura, de milagres. É importante? É importante. Mas o maior milagre é a salvação da sua alma. Esse é o maior milagre. É apresentar Cristo como o Senhor da sua vida. Você vê aí que tem muita gente aí que só vai em busca dos milagres, só quer milagre. Então não tem pão, não tem peixe, não tem milagre. O que tem hoje? Jesus disse: eu sou o pão descido do céu. E desceu uma mensagem plumada. Aí a multidão foi só. Quem ficou? Abra aí comigo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20 ao versículo de 21. Isso aqui é forte demais. Existem os ocasionais, existe aqueles que só estão em busca do pão, do peixe. Mas ele diz o seguinte, versículo 15: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas também vos chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Você não é os ocasionais, não somos quem está só em busca do pão e do peixe e das curas físicas, mas nós somos aqueles que o Evangelho entrou na nossa vida, iluminou a nossa mente, e entendemos que somos a igreja do Senhor. E Ele diz que chama você, não é de servo não, é de amigo. E tudo quanto o Pai o revelou, tem revelado a nós. Então a igreja, ela tem direção, ela tem um dono, ela está muito bem informada, ela sabe o que quer, está bem posicionada. Aí tem pessoas que enxergam só defeitos na igreja, ou defeito em alguém, e quer consertar a igreja, se ele mesmo não consegue nem consertar a sua casa. Conserta primeiro a sua casa, e depois vem somar força conosco. Olha o que ele disse: não foi vós, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós
Meu Deus. E designei para que vedes e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome. Entre esses três grupos, os ocasionais, a multidão, e você e eu, que somos servos, abre aí 1 Coríntios, capítulo 1. Esse versículo aqui, eu sou apaixonado por esse versículo. 1 Coríntios 1, 26. Olha o que diz o texto. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Claro, respeitamos. Imagina uma pessoa aqui no nosso meio, sendo ele formado nas melhores faculdades dos Estados Unidos, sendo com uma experiência na área da informação dos astros, estuda, né, as galáxias, os planetas. Imagina uma pessoa no nosso meio. Fantástico. Mas tem alguém aqui no nosso meio, nesta manhã, que tem essa formação acadêmica? Não. Que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Olha só, eu poderia citar o sobrenome de famílias tradicionais da minha cidade. Você também conhece famílias tradicionais da sua cidade. Vamos ser sinceros, não tem famílias melhor do que a nossa, com melhor formação, com mais dinheiro, com mais posses. Não tem família melhor do que as nossas. Mas Deus escolheu quem? A sua casa, a sua família, para você ser a igreja do Senhor e pregar a Cristo de boa mente. Aí Paulo escreve aqui o seguinte: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Porque a chave da igreja está na mão do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja de Caifás só entrava a elite. Mas a igreja de Jesus entrou eu, você, a sua casa, a sua família e tantos quanto acreditar no Evangelho. Meus irmãos, eu não nasci num berço evangélico. Meu pai, ele foi embora de casa quando eu estava no ventre da minha mãe. Minha mãe ficou sem marido com 4 filhos com 28 anos de idade. Hoje ela está com 82 anos. E quando ela teve a notícia que estava grávida, e o marido tinha ido embora, ela falou: eu vou abortar essa criança. Não vou querer essa criança não. E aí a notícia chegou a uma vizinha, crente, e minha mãe não era crente. Uma mulher de Deus, que crê que o Senhor Jesus Cristo é poderoso para libertar, para transformar. E ela foi na casa da minha mãe, orou a Deus e foi. Essa serva de Deus já dorme na eternidade. E ela que me contou essa história,
depois que eu já era pastor, e um dia eu fui na casa dela tomar café e ela me contou essa história. Ela foi na casa da minha mãe e disse o seguinte: não faça isso. Quem cria 3, cria 4. Essa criança, ela pode ser gerada numa promessa divina e ser a alegria dessa casa, e ser um instrumento na mão de Deus, e prega o evangelho e anuncia a Cristo, bota a mão no ventre da minha mãe e disse: estou consagrando essa criança. Então a chave da igreja está na mão do Senhor Jesus Cristo. Então eu sei que tem muitas famílias, melhor do que a minha, melhor do que a sua, de nobre nascimento, pessoas sábias, entendidas, letradas, muita ciência, muita geografia, muita história, muita matemática, mas não sabe o que você sabe. Não foi revelado o que foi revelado para você. É por isso que nós somos o porta-voz, porque o que você sabe, eles precisam saber. E aí, com 19 anos de idade, com 18 anos eu servi no quartel, aqui em Marechal Hermes, que eu fui ouvir o evangelho pela primeira vez. E ali eu comecei a entender o que era a pregação do evangelho. Deixa eu correr aqui. Então tem 3 tipos de pessoas que circulam: ocasionais, a multidão e você, a igreja, os servos, os amigos. A chave da igreja está na mão dele. Se a chave da igreja está na mão dele, eu não posso intitular que a igreja é minha, que a igreja é do meu pai. A igreja é do meu pai. Não, a igreja é do papai, irmão. Quem fundou foi o vovô, o vovô passou. Não. Quem comprou esse terreno aqui foi o vovô. O vovô comprou o terreno com os dízimos e as ofertas da igreja. Então, a igreja de Caifás tinha dono, mas a igreja de João Batista, ele entrega a chave na mão de Jesus. A chave da igreja, estando na mão do Senhor, o que e quais as portas pode ser aberta? Primeiro, as portas do mundo espiritual e as portas do mundo físico. A autoridade que tem o evangelho na vida da igreja, não há portas, nem no mundo espiritual, nem no mundo físico, que possa ficar fechada, quando a manifestação do evangelho, pregado com autoridade e na ousadia, resiste. Acompanha comigo, Mateus capítulo 17, o versículo, isso aqui é muito forte, gente, o versículo 24, ao versículo de número 27, vou ler aqui. E tendo eles chegado em Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as dracmas? Olha, Cafarnaum tinha uma entrada, uma porta, e ali era tipo uma alfândega. Você tinha que ser identificado e tinha que pagar para entrar. Quem estava ali? Jesus e Pedro. E aí pergunta para Pedro: para entrar aqui, tem que pagar. E eles tinham que entrar, eles tinham que passar por ali. Aí o que Jesus faz? Chega para Pedro e disse: ok, o que você acha, Pedro?
Tem que pagar. Pedro disse, tem que pagar. Não tem problema não. Vai ali, pesca rapidinho. Pesca um peixe. Vai lá pescar um peixe. Se você for aqui analisar dentro de uma lógica, isso é uma loucura. Você tem que entrar numa cidade, tem que pagar. Não tem dinheiro. Agora tu vai pescar, que lá vai ter uma resposta, vai ter uma moeda. A pregação do Evangelho abre portas no mundo espiritual e abre portas também no mundo físico. Quanto mais a igreja é desafiada, mais a igreja cresce. Quanto mais é colocada em prova, maior é a manifestação de Deus na vida da igreja. Aí ele vai lá e pesca o peixe. Você sabe que Pedro, a profissão dele era pescador, mas ele era acostumado a pescar com rede, muitos peixes. Mas agora Jesus disse, não, um só é o suficiente. Porque se você pesca um monte de peixe, opa, dentro de uma lógica, eu vou ter mais sorte, né? Deve estar aqui entre esses. Mas ali era o primeiro, o único peixe. Ele pesca, pega o peixe, quando ele olha, para sua surpresa, estava dentro do peixe um start, que valia mais do que as dracmas cobradas. Isso aqui é forte, hein? Jesus pega, paga Pedro. Pedro paga. Tem troco? Não se preocupa não. Porque depois de mim, depois de você, quem vir, já está pago a entrada. A entrada já foi paga. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele está com a chave da igreja nas mãos. Rapidamente. Mas vocês sabem que em Apocalipse, capítulo 3, tem aqui uma observação importante na igreja de Sardes, que diz o seguinte: o anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome que vive, mas está o quê? Por que portas não se abrem? Por que não há manifestações? Porque a igreja de Caifás era uma igreja morta. Tinha muita letra, tinha muito ouro, tinha muita riqueza, tinha banquete. Imagina a Santa Ceia dirigida por Caifás. Que banquete, hein? Que delícia. Mas não tinha graça, não tinha unção, não tinha manifestação daquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É por isso que nós pregamos a Cristo de boa mente, porque nós acreditamos e vivemos isso. A chave estando na mão dele, além de abrir portas no mundo espiritual, porta da cidade, podemos chamar também a porta das oportunidades. Ele entra na cidade de Jericó, capítulo 19 do Evangelho de Lucas. A cidade só tinha uma entrada e uma saída. Na saída, um homem influente chamado Zaqueu, ele ouve que na entrada um cego é curado. E a multidão vem gritando, vem louvando a Deus. Por ser ele um homem influente, ele poderia mandar alguém lá e dizer: fala com Jesus que eu gostaria de recebê-lo na minha casa, numa audiência. Mas esse homem
ele toma uma atitude que, observando pela postura dele, meio estranha, porque ele corre no final da saída, porque ele era baixo, ele tentou ver, não conseguiu, tentou, não conseguiu, Jesus estava no meio da multidão. O que ele faz? Ele sobe numa árvore, porque Jesus tinha que passar por ali, e quando Jesus está passando, olha para cima, chama ele pelo nome, Zaqueu. Então ele te conhece pelo nome, ele sabe quem você é. Desce depressa, porque hoje quero estar na tua casa. Chegando na casa de Zaqueu, quando ele chega, a presença dele move o coração de Zaqueu, e Zaqueu se rende e começa a confessar os seus pecados, e vai dizendo: eu vou devolver, eu vou doar o que eu roubei. Ele vai confessando. Preste atenção nisso aqui. E do lado de fora tem uma multidão dizendo: não é possível, gente, tanta casa em Jericó, ele vai entrar logo na casa de Zaqueu, não é possível. Será que ele sabe quem é? Não tinha casa aqui de pessoas melhores, mas logo é de Zaqueu. Enquanto a multidão está falando, murmurando lá de fora, ele pega Zaqueu, sai do lado de fora, porque eles não viram o que estava acontecendo do lado de dentro. Eles não sabiam o que estava acontecendo do lado de dentro. Então a chave da igreja está na mão do Senhor Jesus Cristo. E a pregação do Evangelho vai abrindo portas. E essa era a porta da oportunidade. Jesus sai com ele do lado de fora e diz assim: ó, hoje, quem está falando é Jesus, quem está dando testemunho é Jesus. Hoje houve salvação nesta casa, porque esse aqui, eu que estou falando, também é filho de Davi. Sabe quem deu testemunho? Jesus. Correndo. A porta da oportunidade, Zaqueu entra por ela. Agora a porta da esperança, temos que voltar lá no Evangelho de João, capítulo 8. Quando a igreja de Caifás começa a acusar e pedindo morte, Jesus olha e diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Eles vão embora. Ele disse: se eles não te condenaram, nem eu. E ela entra pela porta da esperança. A última, a porta da vida. Ele está na cruz, Lucas, capítulo 23, versículo 39. Se você puder ficar de pé agora. Ele está na cruz. E ali na cruz tem duas pessoas. Um ladrão e o outro também ladrão. E um está maldizendo, e um está blasfemando, mas o outro olha e diz: Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu sei das suas obras, mas usa de misericórdia comigo, lembra-te de mim. A chave da vida é Cristo, a chave da esperança é Cristo, a chave da oportunidade é Cristo, a chave que rompe impérios é Cristo, a chave que abre porta da cidade é Cristo, a chave que renova a esperança é Cristo. Aí ele fala: hoje, não é amanhã não, hoje, Alamás. Enquanto a igreja de Caifás botava para fora, ele, Cristo, bota para dentro, e ele diz: hoje estará comigo no paraíso. Então ele tem a chave nas mãos, e ele abriu a porta, e você está aqui nessa noite, como nessa tarde, nessa manhã, como porta-voz, que ele é o Senhor da igreja, e ele tem a chave nas mãos, e ele entregou na mão de você, e disse: pregue a minha palavra. Aleluia, glória a Deus, 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 aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Abra sua boca e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvamos a Deus por sua instrumentalidade na vida do pastor Márcio Brito. Glória a Jesus. Ele trouxe essas 3 participações, cooperações, ministrando a palavra de Deus. Seguindo o nosso tema para esta escola bíblica, pregando a Cristo de boa mente. Essa é a nossa preocupação, o Criador Espírito Santo, nos mandando colocar este tema para esta escola bíblica. Eu já dizia a minha esposa que já, ao terminarmos essa escola bíblica, devemos estar orando, pedindo a Deus, meu pastor Otávio, já o tema para o próximo ano, não sei qual é, ele que sabe, não é? Mas queremos que seja impactante e responsabilize não só os pregadores, mas a todos, porque todos têm o dever de serem mensageiros, testemunhas de Jesus Cristo, falar do Senhor Jesus, e devem fazê-lo de boa mente, não é de qualquer maneira. Glória a Deus. Então vamos agradecer a Deus por essas ministrações, pelo pastor Márcio, sua presença e de sua esposa, nossa irmã Carla, que ali está, serva do Senhor. E gostaria de saber se a escola bíblica está agradecida a Deus pela participação e cooperação do pastor Márcio Brito, e agradecido também ele por disponibilizar para nós esse tempo para estar conosco. Se é verdade, diga aleluia. Glória a Deus. E eu posso dar um abraço nele como testemunho da gratidão de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Pastor Otávio, nosso coordenador da escola, vai materializar nossos agradecimentos com uma pequena lembrança ao pastor Márcio Brito. Glória a Deus. E agora vamos orar ao Senhor nosso Deus, dando-lhe graças por tudo que aconteceu até agora nessa escola, especialmente porque Deus nos trouxe através do seu instrumento, pastor Márcio Brito. Glória ao Senhor. Vou convidar pastor, vem cá, pastor Pedro Lucena, que está fazendo um grande trabalho para a escola bíblica, preparando as mídias. Aí está na internet, é o nosso homem da Confraderge, que trata da internet, da comunicação da nossa Confraderge, e lidera o Conselho Regional da Costa Verde, lá em Angra dos Reis. Ele vai orar conosco agora. A paz do Senhor, meus irmãos. Só para finalizar a questão dos pendrives, os irmãos que vão sair hoje, nós estamos com 27 mensagens, 28 mensagens já gravadas, incluindo a de hoje do pastor Márcio Brito. Quem for sair por motivo de viagem agora na hora do almoço, se quiser levar, vai ter condição de levar 28 mensagens. Só guardar mais meia hora para a gente fazer a decodificação da mensagem para colocar no pendrive, e você terá a oportunidade de levar as 28 mensagens num pendrive de 32 GB, que está disponível lá, tá? E já falei o preço ontem, vocês já sabem, e negocia lá com o pessoal que está vendendo, que eles são bons de negócio.
você gosta de pedir um desconto, vai lá, conversa que eles vão te dar um desconto, tá bom? É mais isso mesmo, para quem está saindo agora, para você, se quiser esperar uma meia horinha enquanto você almoça, tal, prepara para sair. A gente está preparando a última mensagem agora do pastor Márcio para você levar 28 mensagens abençoadoras. Deus abençoe, amém. Vamos orar então, irmãos. Pai querido, Pai amado, te somos gratos, ó Deus, por esses momentos maravilhosos que já passamos aqui na tua casa, aprendendo a tua palavra, a genuína palavra, Senhor. Ó Deus, não temos como agradecer a todos que têm contribuído, ó Deus, para este trabalho, Senhor. Abençoa todos os teus servos, todos nós, ó Deus, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Sei que não estão cansados de ficar em pé esses momentos, porque sentados ficaram mais tempo. E agora vamos receber o próximo preletor desta manhã, pastor Osni Costa. Suba por aqui. Nós vamos receber o servo de Deus que estará falando sobre a grande missão da igreja, a mais importante missão da igreja do Senhor, a obra missionária, onde se prega e se deve pregar a palavra de Deus. De que forma? Boamente. Missões, pregando-se em missões de qualquer maneira, não vai produzir os resultados desejados, não é? Missionário, missões tem que se fazer também de boa mente. Glória a Deus. Então nós vamos estar ouvindo, esse restante de tempo que temos até a hora do almoço, pastor Osni Costa, que é o coordenador de missões do nosso ministério, juntamente com o pastor Jorge Coutinho, que estará falando também à tarde sobre o mesmo tema que estamos estudando durante esta semana. E eles dois coordenam a Associação Filantrópica Evangélica Salvação para a Amazônia. É um trabalho que fazemos no Amazonas, na região de Maués, onde temos mais de 160 comunidades que ainda carecem da pregação do Evangelho. Temos lá uma embarcação que está sendo ampliada, reformada, e estamos contando com a participação de todos quantos aqui nos ouvem, ou desde aqui nos ouvem, e quem queira participar deste projeto, Associação Filantrópica Evangélica Salvação para a Amazônia, é só entrar no site, que o pastor Osni vai informar daqui a pouco, e ser um parceiro deste trabalho, e assim estamos ganhando almas para Jesus. Ali, neste projeto, nós evangelizamos e damos assistência também, fazemos um trabalho filantrópico com médicos, com dentistas, com enfermeiros, e, enfim, distribuímos os medicamentos naturalmente prescritos pelos médicos que prestam esse serviço, e já fizemos mais de 10 quantas expedições? 18ª expedição. E os pastores que aqui estão, quando nós voltarmos à atividade, não só os pastores, os irmãos, é só se entender com o pastor Coutinho, o pastor Osni, e dizendo que estou interessado em participar. Cada um vai, naturalmente, voluntariamente e as suas próprias expensas. O projeto depende da cooperação de todos. Não existe, é uma atividade sem fins lucrativos, né? De modo que depende da cooperação de todos nós. A igreja aqui de Petrópolis são mantenedoras do que tange aos funcionários lá do projeto e a manutenção da embarcação, mas quanto às despesas das expedições, isso é por conta daqueles que voluntariamente se colocam para ajudar neste projeto. Isso tem sido até agora e não tem faltado gente interessada, né? Glória a Deus. E Deus tem abençoado grandemente, e até a operação, viu, doutor Graciliano, até operações se tem feito dentro da nossa embarcação. E coisas lindas. Nasceu lá uma criança lá de um indígena que estava em
em trabalho de parto, chegou lá de repente numa canoinha daquela e tal, a criança para nascer. Aí o nosso, não sei se está aqui, Eduardo, você está aqui? Só à noite. Eduardo desce rapidamente, atende lá, etc., encostou lá e tal, e foi um parto feliz, abençoado, que ia morrer, se não fosse atendido, né? Ele atendeu, e a família ficou tão grata, não é? E botou o nome do menino do pastor Eduardo, não? Glória a Deus. Outros estavam para ser amputados a perna, e foram também, o projeto, o trabalho atendeu, e a pessoa foi inteiramente curada. E outros casos. Assim que é um trabalho muito abençoado pelo Senhor. E todos os que queiram participar, é só entrar no site, falar com o pastor Jorge Coutinho, e eles vão dar todos os esclarecimentos.